Oi, oi! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como estimular o seu bebê prematuro. A primeira ideia que a gente precisa ter em relação a como estimular, quando estimular, como estimular, é saber como é que acontece o desenvolvimento do bebê, de todo bebê, né? Desde o momento que ele nasce até o momento que ele consiga andar, né? E quais os fatores que influenciam esse desenvolvimento para a gente saber como é que a gente vai estimular, certo? Então, assim, o movimento do bebê é o resultado de um ambiente interno, que seria o meio biológico, né? O sistema genético, o sistema estrutural do bebê, somado ao ambiente, ao cotidiano, à rotina que esse bebê tem durante o dia. Isso vai resultar no desenvolvimento desse bebê, certo? E isso a gente vai colocar agora em relação a nível de controle. O que é que acontece? Geralmente o desenvolvimento do bebê, ele começa assim que ele nasce, desde o período de recém-nascido, né, que completou as 40 semanas. O desenvolvimento acontece de cima para baixo. Ou seja, ele primeiro controla o pescoço para depois controlar os membros superiores, o tronco, o quadril e vai descendo até chegar na parte de calcanhar dos membros inferiores, certo? Então, a gente precisa saber como acontece esse desenvolvimento e o que é que ele faz a cada momento para que ele, por exemplo, consiga controlar o pescoço, consiga trazer as mãos para frente, consiga sustentar o tronco para ficar sentado, consiga ficar de quatro para depois engatear, consiga se puxar para ficar em pé e depois andar de lado e andar, propriamente dito, né? Então, é preciso saber dessa evolução e saber em cada marco quais os micromovimentos que compõem cada marco, o que faz com que esse bebê consiga executar determinado movimento. E sabendo disso, em relação ao aprendizado do movimento do bebê, esse bebê aprende através de estímulos sensoriais, do meio, de tudo que o cerca. Ele vai fazer a absorção de todos esses estímulos através da audição, da visão, do tato, do equilíbrio. E ele vai conseguir processar essas informações e gerar um movimento. Então, o movimento é uma consequência dos estímulos externos que vão ser processados nesse sistema nervoso desse bebê, que já está programado geneticamente para essa evolução, mas precisa desse gatilho ambiental para estimular esse desenvolvimento, certo? E quando a gente fala em relação a estimular, a gente vai ter que agir na parte do meio ambiente, do meio que vai gerar essa absorção através das vias sensoriais para gerar o movimento. Então, a gente não vai ensinar um bebê a engatinhar colocando ele de quatro e fazendo movimento de pêndulo com uma fralda, como a gente vê muito na internet, né? Você não pode fazer movimentos que o bebê ainda, assim, ele precisa aprender esse. A gente vai habilitar um movimento que nunca foi realizado para esse bebê. Então, assim, a estrutura dele não sabe executar determinado movimento. E o fato de ele conseguir controlar o movimento de forma de cima para baixo é porque, a partir do momento que o bebê consegue controlar o pescoço, ele vai ter um ponto de fixação para poder depois controlar, trazer as mãos para a linha média no quarto mês, para que ele e dê essa sustentação para que ele consiga movimentar de uma forma mais de uma forma mais fácil. E a partir do momento que esse bebê vai fazendo o movimento, de uma forma inicial vai ser mais rudimentar, vai ser desorganizada, mas geralmente é através da estimulação sensorial que vai favorecer esse bebê a trazer a mãozinha através de um brinquedo que a gente possa trazer mais na linha média. Esse brinquedo, o ideal é que não seja tão pequeno, para que ele, quanto maior o brinquedo, ele vai trazer as duas mãozinhas de uma forma mais simétrica. Esse brinquedo
precisa ser com cores de contraste, porque a visão desse bebê ainda é bastante turva, certo? Então, esses fatores de onde levar esse objeto, em que nível do corpo que você vai estimular. Porque assim, para ele trazer a mão, ele precisava já ter esse controle no pescoço para poder fazer esse movimento. Porque se a gente dá um estímulo que é totalmente difícil, que vai além do que o bebê consiga fazer naquela fase, é capaz de a gente até irritar o bebê por ele tentar fazer algum movimento e não conseguir. Então, a gente tem que dirigir o movimento, dirigir o estímulo através de um objeto, através de uma brincadeira, direcionando aquilo que esse bebê já tem de competência para fazer e ir evoluindo ponto a ponto. Mas para isso a gente precisa entender qual é o nível de controle que esse bebê já tem, dependendo da idade dele, né? No caso do prematuro, a gente vai fazer a correção da idade, porque a gente vai estimular de acordo com a idade biológica e não a idade que ele nasceu, para que seja realmente o grau de maturidade que aquele bebê tem no nível motor para realizar aquele movimento, certo? E entender também que o movimento é o resultado de uma interação ambiental que se processa no cérebro e aí vai gerar um movimento. Então, a gente não vai estimular um movimento fazendo um movimento. A gente vai estimular um movimento fazendo algum estímulo sensorial que direcione o movimento do bebê para aquele objetivo que a gente tem naquele momento. E aí a gente consegue com que ele aprenda, apreenda e vai aperfeiçoando à medida que ele vai repetindo esse movimento, ponto a ponto. E aí vai começando a ter o controle naquele nível do corpo, para depois ele começar a ter o controle nas partes, na região mais inferior, porque aquela superior já teve o controle, já é um ponto de equilíbrio para ele se movimentar no nível mais inferior do corpo dele. Tá joia? Um grande abraço.